amigos do Manga Larga Marchador, começa agora mais uma edição do podcast oficial da raça. Posso adiantar que o programa será com muita informação. Ao meu lado, a jornalista Paula Magalhães, recebendo uma convidada muito especial. Diz aí, Paulinha, tudo bem? Conta pra turma quem está conosco hoje. Salve, Flavinha, queridos ouvintes. Pois é, no programa de hoje nós recebemos a professora Adalgisa Souza Carneiro de Resende. Todo mundo já ouviu falar muito bem dela, né? Da Escola de Veterinária da UFMG. Ela é coordenadora das disciplinas de equidocultura na pós, já julgou a raça, já foi técnica. Enfim, tem um amplo currículo. Professora, seja bem-vinda. Tá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, gente. Obrigada, professora, pela participação. E temos muito que conversar, não é mesmo? Falar sobre pelagem tem muita coisa para falar. Isso é o nosso tema, né, dessa edição. Eu gostaria de começar falando um pouquinho daquele estudo que foi e tem sido muito importante, não só para a raça, mas para todo o universo do cavalo, né? Entre as temáticas abordadas, a gente observa, né, nesse estudo, o resultado dos acasalamentos entre as diversas pelagens. Como que você orienta os criadores e profissionais a evitar pelagens indesejáveis nos plantéis? Esse aí foi tema até de uma palestra que eu dei essa semana. Acabei de chegar de lá, em Campinas, num congresso, Congram. E é uma incógnita na cabeça dos criadores, dos estudantes, dos veterinários formados. Sempre tem uma demanda muito grande, eles pedem. Hoje a gente já tem marcado outras palestras para falar sobre isso e falar justamente sobre o que você perguntou. Quais são os acasalamentos indesejáveis, obedecendo a genética das pelagens dos equinos. Mas eu gostaria de contar como que esse livro surgiu. Sim. Que aconteceu o seguinte: eu comecei minha vida profissional trabalhando com registro, sentia muita dificuldade porque as associações eram todas juntas e a pônei era junto com Manga Larga, com Campolino, eu registrava muito pônei. Depois que separou, eu fiquei como técnica única, exclusiva da pônei e sofria muito com essa questão de pelagem, porque pônei tem espalhado no Brasil inteiro. Então, uma mesma pelagem tinha uma denominação no sul, outra no nordeste, outra aqui. E aquilo confundia a cabeça de todo mundo e eu ensinava, sempre tinha dava aula na universidade, né? E sempre tinha questionamento dos alunos querendo saber como é que é isso, como é que lá no sul é assim e tal. E eu não sabia também como responder. Foi aí que a gente resolveu, que eu pensei, falei, a única forma de conseguir uma padronização na pelagem dos equinos é se a gente abordar esse assunto cientificamente, tecnicamente. E como é que a gente pode fazer isso? Vamos estudar a genética, né? E aí começamos a fazer uns estudos. O que tem sobre genética de pelagem? Demorou quanto tempo para a conclusão? Para a conclusão, muitos anos, porque esse livro a gente conseguiu publicar em 2000. E a primeira edição dele. E eu comecei minha vida profissional uns 20 anos atrás. Então, quer dizer, tinha uma demanda grande, ninguém sabia nada e quem dominava nesse assunto era o prático. Então, eu morria de raiva quando um aluno chegava para mim e falava assim: mas o que você está falando eu não acredito, porque o peão da minha fazenda tem muita experiência, ele falou que essa pelagem é essa e essa. Eu falava, como que o peão pode dominar a técnica, né? Ele não está trabalhando com a técnica. E aí foi aí que eu resolvi, a gente tem que propor uma nomenclatura que seja técnica, que seja explicada tecnicamente. E aí começamos a estudar a genética e eu não sabia que ia ter uma repercussão tão importante, porque todo mundo precisava. Os órgãos de defesa, né, o Ministério da Agricultura, o IMA, eles passavam muito problema. Imediatamente lançando esse livro, a veterinária do Ministério me procurou, falou: a gente quer que você dê curso para todos os veterinários aqui do estado, porque nós vamos bombar com isso.
padronizar a forma, que é uma bagunça essa questão de resenha. E dentro dessa questão da pelagem, né, indesejável nos plantéis, obviamente os criadores têm aquela preferência, né, Paulinho? Sempre tem a pelagem preferida, mas é possível escolher a pelagem dos animais? Você pode escolher, eu quero mais e fazer cruzamentos visando aquela determinada pelagem, ou não fazer determinados acasalamentos que irão mascarar essa pelagem. Né? Então, isso é possível desde que tenha uma orientação. Como que isso é definido? Pois é, eu vou dar um exemplo aí, que é um exemplo que todo mundo quer saber, que nessa palestra que eu dei teve muita pergunta. A gente tem aí raças que aceitam o pseudo-albino, né? O animal que é quase totalmente despigmentado no registro. E nós, no Manga Larga Machador, nas raças nacionais, não aceita. Essa pelagem é desclassificada. Mas se o cavalo for um excelente machador e for pseudo-albino, não vai dar registro? Não, paciência. Castra e usa ele, que não vai conseguir usar muito, mas não serve para reprodução. E aí a gente tem uma pelagem que, quando você acasala 2 animais da mesma pelagem, que é o que todo mundo faz, visando fixar aquela pelagem, a chance de nascimento de pseudo-albino é muito grande. Né? Que pelagem que é essa? É o alazão amarillo, né? Que o quarto de milha chama de baio amarillo. Tem outras denominações e outras raças. Mas a gente, quando escreveu o livro, nós preconizamos que se chamasse alazão amarillo, porque geneticamente essa pelagem é alazã. Ela é impossível um animal de pelagem alazão amarilla ter um animal que produza pigmento preto. E a pelagem que a gente sabe que não tem produção nenhuma de pigmento preto é o alazão, só tem pigmento vermelho. Antigamente, a gente tinha informação assim, que para o animal nascer pampa, ele tinha que ter o pai ou a mãe pampa. Hoje em dia, isso não é mais um fator correto, não, né? Olha, essa é outro questionamento que eu tenho sempre. Sabe, eu já tive criador ligando para mim falando: professora, no seu livro você disse que o animal, para ser pampa, o pai ou a mãe tem que ser pampa. Aqui na fazenda nasceu um animal que é pampa e o pai e a mãe não são pampa. Aí eu já falei para 2 criadores: nasceu, eu vou aí, porque eu vou fotografar e vou publicar um trabalho. Porque na literatura não tem nada escrito que 2 animais que não são pampas pode ter um filho pampa. E aí o animal é pampa, porque ele tem, o que caracteriza o pampa? É uma malha branca despigmentada no tronco do animal ou no pescoço. Tá? E ele tem, às vezes tem na inserção da cauda, às vezes o animal é tordilho, nasceu pampa e clareou todo, aí você já não enxerga aquela malha despigmentada, porque a malha do pampa é despigmentada. Aí vai lá e molha o animal, tá lá a malha rosa atrás da orelha, no pescoço, alguma malha ele tem que ter. Isso está descrito como criptotobiano na literatura. Tá? Então, na última edição do meu livro, eu falo sobre o criptotobiano, mas o criptotobiano é aquele que tem mínimas marcas e que confunde com uma pelagem que é fechada, mas na realidade ele é pampa, ele tem malha no tronco. Tá? Então, esse conceito que você falou, ele continua sendo verdade. A questão é identificar o pampa corretamente. Qualquer malha no tronco, no pescoço, é considerado malha despigmentada, o animal pode ser considerado como pampa. Tem um caso que eu acho importante falar aqui, o animal que tem uma malha na região abdominal. A gente tem como uma particularidade chamada bragado. Né? Então, o animal bragado não é considerado pampa. Só que tem pampa que tem malha ali na região abdominal. E aquilo ali é o gene do pampa que determinou. Mas na hora de resenhar esse animal, aquilo ali é considerado uma particularidade. Ele é colocado como uma pelagem
fixa e com uma particularidade, uma pelagem fechada com a particularidade bragada, entendeu? Então, até hoje não saiu nada que eu conheça dizendo que o animal pampa, os pais são fechados. Tem o caso do criptotobiano, né, que é um animal que tem um calçamento todo arregaçado, tem malha na região abdominal. Nessa última edição do livro eu explico bem isso. Cito, ponho fotos, cito essa questão. Professora, os equinos podem ter tonalidade de pelagem alterada ao longo da vida? Pode. A maioria das pelagens, o cavalo nasce com uma pelagem e vai mudando com o tempo, e quando está adulto tem outra pelagem. Né? Vou dar um exemplo, o cavalo tordilho. A gente tem um tordilho que a gente chama de russo, que é o cavalo que já está todo branquinho, com a hiperpigmentação em volta do olho, no focinho. Esse animal, com certeza, nasceu com qualquer pelagem. Ele tem um genótipo de qualquer pelagem, ou do baio, ou do castanho, ou do alazão, ou do preto. Ele nasce com a pelagem firme. E o gene do tordilho, o que ele faz? Ele determina que o pigmento que o animal está produzindo não seja espalhado pelo pelo durante a vida do animal. E aí esse pigmento começa a acumular dentro da célula. E não é espalhada, e os pelos brancos vão dominando até que o animal fica totalmente branco. E tem outras pelagens também, que é assim, o animal nasce com uma e muda no decorrer da vida. Não existe cavalo branco, então? Não existe. É tordilho, né, gente? Ó. Cavalo branco existiu. Tem o Napoleão? É porque tem um gene, o gene W, vem do inglês white, que o cavalo nasce com a pele pigmentada e todo branco, com pelo branco. Só que esse gene entrou em extinção, porque quando ele acontecia em homozigose dominante, era da raça Lipizzaner, aquela raça austríaca que faz essa apresentação pelo mundo aí de autoescola. E nessa raça, esse gene, quando acontecia em homozigose dominante, levava à morte embrionária. Então o produto não nascia. O que aconteceu com essa raça? O índice de fertilidade começou a diminuir. Quando eles detectaram que o problema era esse gene, eles fizeram uma seleção negativa quanto ao gene. Então, praticamente, esse gene desapareceu. Eu não conheço, nunca vi um cavalo que não seja pseudo-albino, que nasce branco com a pele pigmentada. E, inclusive, esse estudo seu foi importante para padronizar, né, a identificação, obviamente, dos equinos, e inclusive também para o controle das doenças, né? No caso da IE, do mormo, né, porque é muito importante o animal ser perfeitamente resenhado no momento da coleta de sangue, porque senão tem a troca, né? Cavalo é um animal valioso. Aí que um animal super valioso dá positivo para anemia, né? Dependendo da pessoa, ela vai tentar trocar. Vai tentar colocar um pé rapado e deixar o cavalo valioso. Nós tivemos um caso desse. Eu morava no Mato Grosso e fui julgar numa exposição lá em Poconé. O veterinário me chamou e falou: doutora, eu quero te levar para ver um manga larga. Aí eu falei: um manga larga, machador, lá não tinha muitos, né? E me levou, eu achei uma égua escondida numa baia que foi construída numa favela lá. Essa égua era positiva para anemia e estava lá escondida. De algum embrião deve estar tirando, sei lá o que essa égua estava fazendo. Aí ele falou: porque a gente viu isso aqui, se for realmente, se ela der anemia, não está certo isso, né? Está espalhando para os nossos cavalos, porque aqui tem muito rebanho de pantaneiro e tal. Eles estavam meio bravos com essa situação. E isso pode acontecer, né? Então, a resenha, a identificação do cavalo é uma forma de você assegurar que aquele sangue é realmente daquele cavalo, de não ter uma troca nisso aí. Professora, pode acontecer de na resenha provisória o animal ter uma pelagem e na resenha definitiva estar com outra pelagem? Pode. Tem várias pelagens que a gente já espera que vai mudar.
Então, no momento da resenha do potrinho, o controle ao pé, por isso que tem pelagens que você coloca, por exemplo, castanho com tendência a tordilho, porque eu vi que vai ficar tordilho. O tordilho tem uma obrigatoriedade, o pai ou a mãe tem que ser tordilho. Isso é certo, não aparece um tordilho de 2 cavalos coloridos, né? Então, eu estou vendo, a mãe é tordilha e o animal vai ficar tordilho, porque eu vi pelos brancos nele, mas a resenha dele é de um cavalo castanho, um alazão. Aí eu coloco o nome da pelagem e ponho com tendência a tordilho, porque aí quem for avaliar esse animal sabe que ele deve ter alguma coisa que diga que ele vai ficar tordilho. E tem várias pelagens que podem acontecer isso. Por exemplo, um cavalo nasce meio lobuno e depois fica preto. É muito comum acontecer isso. E é isso aí, a experiência que mostra. O técnico que faz controle de potro ao pé, ele tem uma experiência louca nisso, né? Eu, na minha vida toda, eu fui ver isso que eu contei agora, do cavalo nascer lobuno e ficar preto, não tem muito tempo. O sol tem influência na pelagem? Tem. Se deixar o animal solto, ele fica com a pelagem mais queimada. Mas fica meio avermelhada e às vezes para o leigo confunde. Pode ser, será que é castanho? Será que é preto? Né? Então o sol, a alimentação, o cavalo mal nutrido tem um pelo mais arrepiado, mais opaco, mais fosco. Se ele estiver bem nutrido, se estiver preso em baia, ele vai ter uma pelagem mais brilhante. Professora, muitas pessoas, principalmente quando estão iniciando a criação, têm dúvidas de como a pelagem será registrada oficialmente. Fala pra gente um pouquinho de como é feita essa resenha, das particularidades, o que influencia nesse momento. A resenha do potrinho, do potro ao pé, né, ela tem que ser feita olhando com muito detalhe as particularidades especiais, que são o quê? A direção do pelo muda, então um rodopio, uma espiga, tá? Isso não muda, o cavalo nasce e morre com essa localização, com esses rodopios. Então isso é uma coisa que eu sempre aconselho, olha os rodopios, porque se você não errar a pelagem, é uma forma de ter certeza que o cavalo era o que você resenhou. Mas tem algumas pelagens que o técnico, quem cria, quem é técnico, sabe. Essa pelagem muda, vira isso. É o caso do tordilho, né, que eu falei. Tem várias pelagens que a gente já espera que mude. Mas tem pelagens que é difícil acontecer isso. Por isso que é muito importante resenhar as particularidades, principalmente as especiais. Tem 2 tipos de particularidade. A particularidade que mostra os calçamentos, as malhas brancas na cabeça, nos membros, e as particularidades especiais que são aquela mudança no pelo do animal. O animal vai ter um rodopio, vai ter uma espiga, tem vários nomes. Isso tem que ser muito bem resenhado no potro para não haver troca no potrinho recém-nascido. Quando essa divergência, que tipo de atitudes são tomadas para certificar? Hoje a gente tem o DNA, né? Então tem alguma dúvida, faz o DNA para ter certeza. Mas eu já tive mesmo DNA, eu já tive caso de 2 cavalos, eram filhos da mesma égua e filho neto da mesma égua, os 2 eram com garanhões diferentes, os 2 deram DNA igualzinho. Então isso pode acontecer, não é 100%, né? Turma, eu vou pedir licença rapidinho aqui para a professora Dalgisa, porque chegou a hora da gente dar um recado muito importante. Criadores, usuários e apaixonados pelo cavalo Mangalarga Machador e apaixonados pela cultura nacional podem ser colaboradores na manutenção do Museu Nacional da Raça, em Cruzília. Com 100% de isenção, pessoas físicas e jurídicas poderão destinar parte do seu imposto de renda devido o imposto a pagar para o Museu do MM, utilizando o mecanismo da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. O período de captação vai até o próximo dia 31 de dezembro de 2023. Isso aí, todas as informações estão no portal da BCCMM. Professora, vamos falar um pouco de hereditariedade? No cruzamento, quem transmite características desejáveis? Afinal, o pai ou a mãe?
é 50% de cada um. Depende da pelagem. Tem gene que é epistático, que a gente chama de epistático, que é aquele gene que domina sempre. Sempre que ele estiver no genótipo, ele vai manifestar. Aí, se for, é o caso do tordilho. O tordilho é um gene que não fica escondido no genótipo do animal. É impossível nascer um animal tordilho se os pais não forem tordilho. Então, isso aí, se o animal tiver o gene do tordilho, a chance dele dominar é maior. Mas nos genes normais é 50%. Quem que imprime a homogeneidade? Macho, fêmea, é aquilo que você falou, é 50%, 50%. Porque tem um conceito aí mais antigo que é o pai, né? Não, mas sabe o que eu penso disso? É porque o pai, dentro do rebanho, ele tem vários filhos. Então é muito mais fácil você fazer uma seleção em cima da pelagem dele do que da fêmea, que vai ter um filho por ano. Né? Durante o ano você pode ter, sei lá quantos filhos daquele mesmo garanhão. Aí você faz com mais facilidade a seleção em cima da pelagem dele. E a fêmea você vai precisar durante um tempo maior, né? Professor, um ponto que vale a pena a gente ressaltar, e é dúvida para muitos, está relacionado aos olhos. As características do albino ou do pseudo-albino são ligadas à hereditariedade? Sim, são ligadas à hereditariedade. Então, são características que deve se conhecer. É aquele caso que eu falei de algumas pelagens que têm o gene de diluição, elas podem dar o pseudo-albino no rebanho. E o caso da íris despigmentada, o olho azulado, também são animais que têm, o que tem na literatura, o pampa baixo, aquele que tem área despigmentada na região abdominal, no ânus, eles falam que dão com maior probabilidade o animal que tem a íris azulada. Claro, principalmente você falou assim, com relação ao albino, não existe cavalo albino, né? O que é o albino? É a ausência total do pigmento melânico, a genética mostra isso. E no caso do cavalo, não existe esse gene, que é o gene que leva à ausência da enzima tirosinase, quer dizer, a reação da formação da melanina, ela nunca vai se completar. No caso do cavalo, essa reação sempre completa, ele sempre pode produzir pigmento, o que são outros fatores que vão levar a ter um padrão fenotípico parecido com o do albino. E a gente diferencia do albino pela coloração dos olhos, né? O caso do albino verdadeiro, que é o caso do coelho, do rato, eles têm a íris vermelha, o olho vermelho ou rosado. E no cavalo, o máximo que a gente tem é uma deficiência de pigmentação, que é o animal que tem a íris azulada. Né? Então é importante falar que no livro que a gente publicou, a gente eliminou essa pelagem albino da equidocultura. Nós passamos a chamar esses cavalos de pseudo-albino. Falso albino, eles não podem ser chamados de albino, albino é outra coisa. E esse livro, onde que a turma encontra? Bom, comigo, né? Eu tenho lá em casa e tem a UFV, eles revendem na livraria, que é uma livraria grande que atende o Brasil inteiro. Eles me pediram para revender o livro, então eu deixo com eles também. E a dica é botar a turma para estudar, né? Existem pesquisas acadêmicas, estudos científicos atualmente nessa temática? Bom, que eu conheça não, porque é um assunto que demanda tempo. Eu mesmo já quis fazer, por exemplo, com a pelagem lobuna. Não tem nada falando sobre a pelagem lobuna, eu já quis fazer, mas eu teria que fazer DNA dos animais, teria que ter uma população grande para ter credibilidade. Né? Eu já até consegui fazenda, mas ficava caro, não tinha recurso para isso. E aí eu pegava outros assuntos que eu achava interessante para trabalhar, para dar para meus estudantes. Mas eu já tive estudante que me levou um monte de pedigree da fazenda dele, da família dele, de lobuno. Vai, professora, você falou que ia fazer um trabalho, faz. Mas fica caro, né? Porque pede exame de DNA. Então a gente tem que fazer projeto, pedir dinheiro para esses órgãos de fomento, não é uma coisa fácil conseguir. Fora esses desafios, é um assunto que tem muito a ser estudado ainda? Tem. Eu começo no livro falando que da mesma forma que tem
não tem uma padronização na denominação das pelagens aqui no Brasil. A genética das pelagens também é um assunto super controvertido. Se você começar a estudar, você vai ver teorias de autores diferentes. Tem um que preconiza uma teoria, outro preconiza outra e tal. No meu livro, quando eu comecei a ver isso, eu fiz uma confusão na minha cabeça. Eu falei, na minha cabeça tá assim, imagina os alunos, né? E aí eu resolvi me basear na teoria mais antiga, que é da Escola Americana de Kastler. Tá? Então, tudo que está no meu livro é da Escola Americana de Kastler. E ele fala que os genes envolvidos com a genética das pelagens dá para formar um abecedário inteiro. Mas ele mesmo não conseguiu fazer esse abecedário inteiro. Tem várias letras do abecedário que ainda tem que ser descoberto o gene. Então, ele acha que são muitos os genes envolvidos, porque o que acontece na caracterização da pelagem? São vários genes juntos no genótipo do animal e todos eles manifestando o seu modo de ação. Tá? Por isso que tem uma variedade tão grande de pelagem. Né? Você tem um castanho, desde um castanho clarinho até um castanho muito escuro, castanho que só tem às vezes em volta dos olhos e focinho claro. Né? Então são vários genes envolvidos no mesmo genótipo do animal, caracterizando o fenótipo dele. Professora, o bate-papo está muito legal. A gente já vai deixar aqui o espaço aberto para quando você quiser estar aqui sempre esclarecendo e trazendo esses assuntos tão importantes, né, para a nossa evolução. E a pauta rende, né? Muito! Antes de encerrar o nosso programa, um recado para a turma. Não deixe de acompanhar nossos canais de comunicação. Instagram, portal, MMTV. Siga @ABCCMM Oficial. Isso aí. Queria agradecer a professora pelo bate-papo e falar que já vamos agendar uma próxima vez. Tá, eu que agradeço. Fico muito feliz da credibilidade que a associação coloca em mim e da oportunidade que eu tenho, né, de passar conhecimento para ajudar os criadores e ajudar a raça. Eu sou doida com manga larga machador e quero que ele seja criado de forma correta. Então, é uma oportunidade que a associação me dá e eu agradeço o convite. Muito obrigada pela presença, professora. A Voz do Machador é uma produção do Departamento de Comunicação da ABCCMM. Obrigada por sua audiência. Até a próxima. A Voz do Machador é um oferecimento de Canan, Droga Vet, Vetnil e Zé o Café.